Já estou Sim. gravando e vou compartilhar a tela. Aí quem for entrando eu vou admitindo aqui. É... Aí, gente, não apareceu a mensagem que eu finalizar a chamada, tá bom? Então, então, muito obrigado, Viviane. Então, quem vê, por favor, lembrar de me avisar, aí a gente termina e reinicia novamente, tá bom? Vocês podem me ajudar dessa maneira. Ok, muito obrigado, Viviane. Então, beleza. Quando pelo menos 10% da sala lê o texto, eu já me considero um vitorioso já. Bora lá, então. É... Bom, o Martim Baró, esse texto é muito bom, né? Ele é... Quem leu aí achou mais fácil, mais difícil do que o Berger. Eu acho ele mais tranquilo do que o Berger, assim, ou não? Eu também achei bem Sim. tranquilo. A mim, o Berger tinha sido razoavelmente tranquilo. Foi aqueles outros dois lá que. Senhor. Tá. Mas o Baró também tá bem tranquilo de ler. Uhum. Ele é bem didático, né? Muito bem. Então ele começa o texto problematizando, né, a ideia de grupo. Então ele traz aí, né, que utilizar o mesmo termo para se referir a realidades díspares não significa que este termo esteja falando da mesma coisa. Porque um grupo, ele vai dizer, um grupo pode significar muita coisa, né? Pode significar desde apenas um casal, quanto a população inteira de um país, uma classe inteira de uma profissão. Então, chamar tudo isso apenas de grupo, né, e não conceituar, não fazer uma categorização do que seriam esses grupos, o que define o que é um grupo, é, não ajuda, né, não esclarece, pelo contrário, né, pode confundir mais, né. Não é por utilizar o termo grupo que significa que se esteja falando da mesma coisa. Essa imagem que o Leonardo encaminhou no grupo lá é a mesma que o diretor encaminhou no grupo dos professores lá, que é os lugares onde teve problema no Teams. Isso mesmo. É... Bom, então, né, por exemplo, né, o proletariado, né, alguns ou será a maioria das pessoas que pertencem a esse grupo. Proletariado é um grupo, né, dentre todo o grupo humano, né, que é o nome desse texto, o proletariado de um país, né, ou o proletariado de todo o mundo, né, forma um grupo, né? Mas alguns, né, aí eu tô questionando aqui, ou será que a maioria, né, dos proletariados nem sabem que pertence a esse grupo, né? Pertence a esse grupo, mas não tem consciência que pertence a ele. E aí ele fala também das empresas privadas, né? Que no contexto dele, que ele escreveu isso, então utilizava-se a mesma denominação, seja para multinacionais, né, multitransnacionais e microempresas. Então, ok, são empresas privadas? São, né, mas tem uma diferença muito grande, né, entre uma multinacional, uma transnacional e uma microempresa, em várias questões, né? Seja número de trabalhadores, seja poder, influência,
ganho econômico, etc. Bom, então o grupo, né, caminhos semânticos, né, ele vai pegar a palavra grupo, vai buscar a história, né, o significado dessa palavra, para investigar se daí, né, dessa semântica da palavra, dá para tirar algum sentido que seja útil para o psicólogo social, né? Porque esse texto ele faz parte de um capítulo, né, de um livro que chama Sistema, Grupo e Poder. Né? Então ele está e é voltado para psicólogos sociais, né? Até quem leu esse texto pode perceber, né, que ele está tentando. Esse texto é um esforço de formular uma conceituação de grupo, né, uma conceituação dialética de grupo. Por isso que eu passei os textos anteriores, né? E o Berger ele não é psicólogo, né? Ele é um sociólogo. E aí agora a gente chega num texto, finalmente, né, de um psicólogo para falar de grupo, né, que conceitua os grupos a partir do ponto de vista da psicologia, mais especificamente da psicologia social. A palavra grupo, então, o grupo seria uma unidade da pluralidade. O que determina um grupo é aquela unidade que mantém, né, o que definiria, né, o grupo seria aquela unidade que mantém os indivíduos unidos, né? O que naquela pluralidade, naquela aglomeração de pessoas, né? O que define que ele seja um grupo, né? Alguma unidade tem. Então pode ser um grupo de amigos, grupo de pessoas da mesma religião, um grupo de pessoas que compartilham a mesma visão política, um grupo de pessoas da mesma empresa, etc. Né? Tudo isso diz da unidade que determina a existência daquele grupo, da pluralidade. E a palavra grupo, né, vem de gruppo, né, que seria uma pintura ou escultura com várias pessoas formando um eixo temático. Então, se a gente pegar lá as pinturas renascentistas, né, deixa eu até pegar uma aqui, que tá fácil. É um pedaço, na verdade, né? É um pedaço de uma pintura. Vocês conseguem ver aí? Que é um grupo de pessoas. Conhecem essa obra? Sim. Acho que eu já mostrei em alguma aula essa obra. De história da Escola de psicologia. Atena? A Escola de Atenas, essa obra mesmo. Então aí tem um grupo, né? Um grupo do quê? O que são essas pessoas? É um eixo temático, né? Quem conhece o quadro já sabe o que é. Do que é? Quem que respondeu aí a Escola de Atenas? João Pedro? Oi, eu sei que Sócrates, Platão, eu não sei mais quem tá na obra, não. Então quem que. Eu sei que eu também não lembro quem pintou, eu só sei que o pintor se colocou na obra também. Eu Sim. sei disso, eu não lembro. Ele não tá nesse trechinho, nesse pedaço aqui, ele não tá, mas sim, é isso mesmo. Não, é. Eu não lembro quem que é. É Michelangelo? Não? Ah, é o Não, não. Rafael. Ah, tá. Não, desculpa então. Tá, desculpa. Foi mal. Não, tranquilo. Não, relaxe. É a hora de errar. Agora é a hora de errar. Não se cobrem nesse sentido de precisar acertar tudo. Pelo menos nesse momento. Então, é um grupo, né, de pessoas. O eixo temático, né, qual que é então, João Pedro? Qual que é o tema dessa imagem? Não tenho certeza. O que são essas pessoas que você falou que estão aqui? São filósofos. Filósofos. Pronto. Um grupo de filósofos. Mas... É? Não entendi, mas tá bom. Então aqui tem esse aqui do cantinho, esse aqui é o Platão, esse aqui é o Aristóteles, esse que está deitado aqui é o Diógenes o Cínico.
Esse que está no cantinho é algum outro filósofo, mas eu não vou lembrar qual que é. Mas enfim, é um grupo de filósofos, né? E aí esse quadro, se pegar ele inteiro, ele tem vários filósofos. Essa é a capa do livro do Platão, A República, que eu estou lendo. Muito bem. Só uma curiosidade. O Rafael, que foi o pintor desse quadro, ele se colocou no quadro e ele aproveitou para homenagear os dois grandes pintores lá da época dele, né? Então, aqui o Platão, ele desenhou o Platão com o rosto do Leonardo da Vinci, e o Aristóteles ele desenhou com o rosto do Michelangelo, que foram os grandes ídolos do Rafael. E aí ele homenageou-os dessa forma. Bom, então, um grupo, como vocês viram nessa imagem, né, é um grupo, são várias pessoas com o mesmo eixo temático. Nessa imagem é um grupo de filósofos, né, a Escola de Atenas. Aí tem lá o Pitágoras, praticamente todos os filósofos gregos estão representados aí nessa tela aí do Rafael. Poderia também mostrar alguma tela com tema mitológico também, é muito comum, né? Tem vários da época do renascentismo, né? Que também são grupos, né, de figuras mitológicas, ou poderia ser também uma tela sobre um trecho bíblico, né, que também é muito comum. Então são muito comuns, né, tanto da Idade Média quanto da Renascença, né, quadros sobre o nascimento de Jesus. Então tem lá Maria, José, Jesus, os pastores, os reis magos, né, então é um grupo. Qual que é o eixo temático desse grupo, né, dessas pessoas, o nascimento de Jesus? Por que elas estão naquela tela? Porque de alguma forma elas estão relacionadas com o nascimento de Jesus. Muito bem. E aí, né, bom, aqui eu já falei, né, também, né, que a semântica extremamente elástica da palavra grupo, né, cabe muita coisa dentro dessa palavra, faz com que sejam considerados grupos desde um casal até toda a humanidade. Nesse sentido, grupos podem ser pessoas ligadas por critérios materiais, como espaço compartilhado, ou simbólicos, categorias sociais compartilhadas. Por exemplo, médicos de um país, né? Os médicos de um país, ok, compartilham o espaço de um país, ok, né? Mas além disso, eles compartilham uma formação profissional, né? São um grupo dos médicos daquele país. Ou pode ser um espaço compartilhado. Então as pessoas, ele vai dando lá no comecinho do texto, ele dá vários exemplos, né? As pessoas num cinema são um grupo. Os alunos assistindo o mesmo filme para fazer um trabalho são um grupo. É uma mesa com uma família comendo. É um grupo. Uma mesa com pessoas comendo num bar, num restaurante. É um grupo, né? Ele vai nos provocando dessa forma. Como ele não responde explicitamente, olha só, até que é uma boa ideia de pergunta para a prova, né? Tá bom. Vai daí, se eu perguntar, eu não vou perguntar só se é um grupo ou não, mas que grupo é, né? Porque no final ele dá várias categorias de grupos. Bom, continuando. Então aqui ele está fazendo como todo bom texto dialético, né? Ele faz uma problematização da coisa, né? Do que tem sobre ela para propor uma outra coisa nova, né? Para propor uma nova síntese. Bom, aí ele dá essa distinção, né? Grupo é um número de pessoas que interagem entre si de acordo com esquemas estabelecidos. A coletividade são aquelas pessoas que compartilham valores e atuam de acordo com normas estabelecidas, porém não interagem entre si. Então, assim, um grupo muito grande, uma coletividade, né? Eles podem agir de acordo com as mesmas normas, mas não interagem entre si. Você pensa, sei lá, uma empresa, todos fazem parte do mesmo grupo, né? Todos trabalham naquela empresa, são daquele grupo, são dessa coletividade. Mas não necessariamente eles interagem entre si, né? Eles vão interagir talvez entre outros funcionários do mesmo setor e tal, mas alguns setores eles não vão interagir, mas fazem parte do mesmo grupo. Então essa definição do Merton aí cai por terra, né? Porque essas pessoas não estão interagindo entre si, apesar de compartilharem as mesmas regras, né?
e formam um grupo. Então, né, todos os grupos são coletividades, mas nem todas as coletividades são grupos. E uma outra maneira de pensar um grupo seria a categoria social, né? Todos os que têm a mesma posição social, mas não estão em interação. E ok, então esse Robert Merton coloca a questão da interação e o Martin Baró vai se perguntar o que é interação, né? E o que seriam esses esquemas estabelecidos? A questão é buscar a unidade que fornece o caráter integrador de um grupo, né? Que é o que ele já fala desde lá do começo. No contexto em que foi produzido esse texto, era urgente conceituar o que seria um grupo, pois as pessoas estavam se organizando em diversos grupos buscando transformações sociais. Isso ele vai falar em alguns momentos, né, do texto, que a população lá de El Salvador estava se organizando coletivamente para reivindicar transformações sociais. E o Martin Baró, ele é partidário de que a ciência deve servir diretamente à realidade, né? Isso faz parte da concepção dele da psicologia da libertação. Então, o motivo dele pensar esse texto, essa formulação e tudo, é justamente para auxiliar, né, os psicólogos comunitários que agiam diretamente com as comunidades lá de El Salvador, para poderem pensar, né, e intervir melhor nos grupos que eles desenvolviam, né? Então, avançando. Aí ele vai pegar os enfoques psicossociais sobre o grupo, né? Vai pegar esse autor, Marvin Shaw, que coloca 6 critérios para se definir um grupo. Então, é a percepção dos membros, a motivação compatível, metas comuns, uma organização, interdependência e interação. Então, o primeiro critério que ele coloca aí é a percepção dos membros, né? Os membros que se percebem participantes de um grupo agem como tal. É a percepção da unidade e ação unitária, segundo Smith. Então, ok, né? Isso é um critério para se definir um grupo, mas depois ele vai criticar um pouco isso, né? Porque às vezes as pessoas, principalmente eu acho que quando ele está falando da identidade do grupo, deixa eu ver se é isso mesmo. A consciência da identidade grupal, consciência de pertença de um grupo. Porque, como no exemplo que ele dá anteriormente lá do proletariado, né? Proletariado é proletariado sabendo ou não, né? Uma pessoa que faz parte de um determinado setor da sociedade, uma determinada categoria social, faz parte, né, dessa categoria, tendo consciência ou não. Então, será que a percepção dos membros é algo determinante, né, na formação de um grupo? Acho que se for pensar em grupos pequenos, talvez sim, né? Mas dependendo do grupo também, não sei. Mas enfim, é um critério para se definir um grupo, né? Que os membros, segundo o Marvin Shaw ali, que o Martin Baró traz, se os membros se identificam, né, se percebem participando desse grupo e agem de acordo com o grupo, então eles estão num grupo. Uma motivação compatível. Então o grupo, o que faz as pessoas se unirem em grupos seriam necessidades conjuntas. E eu coloquei objetivos também? Sim, objetivos também, que daí é a categoria C, né, as metas comuns. Porque se você tem uma motivação, uma necessidade, você tem um objetivo, né? Então tá uma tá ligada à outra. Então o que faz as pessoas se unirem em grupos, né, além da percepção dos membros, é uma motivação compatível. Então são necessidades e objetivos, né, conjuntos que o grupo de certa forma satisfaz. Aí um exemplo disso é a família, né? Então necessidades afetivas, necessidade de pertença, necessidades mesmo de sobrevivência, né? Geralmente as famílias, aí a gente pode depois até discutir
o critério do que é uma família ou não, mas geralmente as famílias moram debaixo do mesmo teto, né? O grupo familiar mora debaixo do mesmo teto, come na mesma mesa, né? A mesma comida, compartilham seus gastos e tal. Então isso é uma necessidade conjunta e objetivos conjuntos também, né? Que envolve, por exemplo, uma família. Jefferson, Oi. quando você menciona que os objetivos comuns numa família, eu fico um pouco, não sei se eu concordo. Porque as necessidades podem até ser de estar junto, moradia, alimentação, mas os objetivos, dependendo da idade, num contexto de família, né, tem aquela coisa de deixar a casa, deixa de ser uma necessidade de ficar morando juntos, construir uma Uhum. nova. Então, aí não Surge. seriam. Pode falar. Então, aí essa questão dos objetivos, eu não entendo porque você menciona que são os mesmos objetivos. Eu entendo como necessidades, mas os objetivos, não sei. Quando alguém abandona, não abandona, né? Continua fazendo parte, mas enfim, sai daquele núcleo, né? Mudou-se as necessidades também, né? Ele sente outras necessidades. E uma nova necessidade leva a um novo objetivo. Então, por exemplo, tem necessidade de autonomia, tem necessidade, sei lá, de liberdade, pode ser, né? Que não encontra ali naquela família, ou mesmo questões mais objetivas, né? Tem necessidade de estudar em outra cidade, enfim, em outro país, que seja. São outras, e essas necessidades são também objetivos, né? O objetivo do pai e da mãe não é mais estudar, não, né? Ou já cumpriram, ou não é o momento, né? Não tem essa necessidade nem esse objetivo. O que agrega são necessidades conjuntas, né, ou motivações compatíveis, mas não significa que todos os membros concordem com tudo, né, que todos tenham a mesma necessidade. E aí isso a gente está indo mais para o lado do indivíduo, né? Ah, agora entendi. Porque quando você menciona as necessidades conjuntas que o grupo, de certa forma, satisfaz, eu entendi que tinha que ser comuns para todos os Sim, membros. sim, mas Mas além das para segundo, né, essa conceituação, para um grupo existir, todos do grupo têm que ter algumas necessidades, motivações compartilhadas. Tá, em comum, mas não que sejam todas, Não que correto? sejam todas, senão vira, sei lá, zumbi, não sei. Agora tá entendido. Não são todas. Ok. Sim, mas tem que ser conjunta, tem que ter um objetivo comum. Se não tiver um objetivo comum, a pessoa não faz parte daquele grupo. Não entra, não se agrega. Não, quanto a isso, Certo, Marister? sim. Mesmo marido e mulher, né, que é o... Quer dizer, não necessariamente, né? Vamos pensar a família heterossexual, né? Que vai gerar um filho, mas casal homossexual pode gerar e pode adotar também um filho, né? Enfim. Mas enfim, vamos pensar homem e mulher, né? Ainda que seja marido e mulher, vão se unir com objetivos comuns. Ainda que cada membro desse pequeno grupo de dois, né, tenha também objetivos e necessidades, motivações diferentes. Mas o que faz eles serem família, serem casal ou família, são os objetivos e necessidades comuns. Entende? Sim, perfeito. Melhora? Muito bem. Não, já entendi. Muito obrigado pela pergunta, Maria Esther. Talvez fosse pergunta de mais pessoas. Dúvidas vão trazendo aí, gente. Bom, então, né, como eu estava dizendo, uma motivação, uma necessidade traz consigo um objetivo, né?
Tanto que a explicação que eu coloquei, semelhante à anterior, né? Então, o grupo ele vai se unir com metas comuns, né? Tem necessidades comuns e metas comuns, objetivos comuns. Então, por exemplo, o sindicato, né, vai se organizar para defender em defesa de metas comuns daqueles trabalhadores, né, daquele setor da economia, por exemplo, ou daquela determinada região. E isso, gente, não é nem óbvio que os sindicatos, né, o objetivo que deveria, né, guiar o sindicato é a questão de lutar, né, por melhores condições para os trabalhadores, melhores salários, etc., legislação, evitar abuso, defender os interesses mesmo da categoria, nesse sentido mais amplo. Mas a gente vê, tipo assim, sindicato, que tipo, qual que é o objetivo dos trabalhadores lá, que são filiados a esse sindicato? Tem um clube. Ok. Qual que é o objetivo? Ah, não, o sindicato tem que construir um clube pra gente. Ah, tá bom, né? E tem, né? Eu acho que não sei se a Americana Santa Bárbara tem, mas muitas cidades têm lá um clube do Sindicato dos Metalúrgicos, por exemplo. Tem aí em Santa Bárbara, em Americana, esses clubes aí de Sindicato dos Metalúrgicos ou não? Tem sim. Tem. E é grande, como que é? Cara, eu nunca entrei lá, mas não parece tão grande. Tá. A Petrobras, eu já trabalhei no clube lá da Petrobras, de Paulínia, e eles têm um clubezão, assim, para os trabalhadores, né? Enfim, que tem inclusive chalé para passar final de semana. Enfim, isso não é um ideal político, né? Muito assim, mas ok, faz parte, né? É qualidade de vida para os trabalhadores, né? E poderia ter sido, pode ser, né, claro, uma meta comum dos trabalhadores que são filiados a esse sindicato. Eu coloquei sindicato, organizações de trabalhadores, de estudantes, né? Você vê, bom, vai terminar em 10 minutos. Agora apareceu para mim a imagem. Vou ficar mais 5 minutos, aí eu termino. Bom, organizações de trabalhadores ou de estudantes, né? Pode ser questões de reivindicação de salário, né? No caso de trabalhadores. E estudantes têm muitas lutas também, né? Que eles vão se unir, se agregar, se agremiar, né? Em prol de algum objetivo em comum. Deixa eu pensar algum recente de luta de estudante. Por exemplo, quando o Alckmin ameaçou fechar as escolas, né? O que os estudantes fizeram? Lembram disso? Isso acho que foi 2016? Foi isso? Lembram disso? Quando o Alckmin ameaçou fechar as escolas, o que os estudantes fizeram? Estudantes secundaristas, né, do ensino médio. Ninguém lembra? Eles se reuniram nas escolas. Ocuparam as escolas, né? Se reuniram nas escolas e se organizaram, né, para ocupar as escolas e exigir que as escolas não fechassem. Agora eu estou lembrando, por exemplo, greve dos caminhoneiros, né, que teve vários reflexos, né, na sociedade, enfim. Então era uma meta comum, né? Eles queriam, se não me engano, então os estudantes queriam que não fechasse a escola, né? Uma coisa meio absurda de ter que lutar para não fechar a escola, né? Mas, né, teve que fazer, teve que se organizar, se movimentar para evitar isso. E os caminhoneiros estavam pedindo, acho que redução de pedágio, aumento no frete, etc. Bom, então eu vou para o próximo slide, na nossa próxima reunião, tá bom?
Vou fechar essa e já mando o link de novo lá no grupo. Beleza? Até logo. Sim.